Então, bom dia a todos, aqui direto de Vrajadama. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, vamos com a aula do Srimad Bhagavata, as bênçãos do Pátria particulado. Fiquei tanto saudade do Pátria. Eu também senti assim. Meu Deus, Pátria, você não imagina, né? Quando faltava força. Também. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Yashodanandana Braja Janarandana. Yashodanandana Yashodanandana Braja Janarandana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Bom, estou aqui em Vrajadama. Os devotos estão lendo o canto 9 do capítulo 17, titulado As Dinastias dos Netos de Pururava. Estava vendo aqui? Então, praticamente não tem significados, né? Todos os versos, só tem um verso com um significado muito pequeno. Também é um capítulo muito pequeno. Vou ter que repetir praticamente todos os versos que foram lidos ontem, não é? Talvez algum de vocês não estavam presentes, não estava presente ontem. Alguns estavam presentes, então vão ouvir novamente todos os versos. E vamos fazer algum comentário, tá bom? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, vamos começar a partir dos versos 1 a 3 aqui. Então, Shukadeva Goswami disse: de Pururava veio um filho chamado Ayu, cujos poderosíssimos filhos foram Nahusha, Kshatra Vridha, Raji, Rabha e Anena. Ó Maharaj Parikshit, preste atenção enquanto falo acerca da dinastia de Kshetra Vridha. O filho de Kshetra Vridha foi Suhotra, que teve 3 filhos, chamados Kashyap, Kusha e Grit Samada. De Grit Samada veio Sunaka, e dele veio Shaunaka, o grande santo,
o melhor entre aqueles que são versados no Rig Veda. Será que é o mesmo Shaunakarishi do Bhagavatam? Parece, né? Verso número 4. O filho de Kashya foi Kashi, cujo filho foi Rastra, o pai de Dirghatama. Dirghatama teve um filho chamado Dhanvantari, que foi o inaugurador da ciência médica e uma encarnação do Senhor Vasudeva, o desfrutador dos resultados dos sacrifícios. Aquele que se lembra do nome de Dhanvantari pode livrar-se de todas as doenças. Então, vou lembrar bastante, né? A gente não é difícil. O filho de Dhanvantari foi Ketumam, cujo filho foi Bhimaratha. O filho de Bhimaratha foi Dividosa. E o filho deste foi Dyumam, também conhecido como Pratadana. Continuando, Dyumam também era conhecido como Satrujit. Dyuma também era conhecido como Shatrujit, Vatsa, Ritadwaja e Kuvalayashwa. Dele nasceram Alarka e outros filhos. Alarka, o filho de Dyuma, reinou sobre a terra por 66.000 anos. Meu querido rei Parikshit, além dele, nenhuma outra pessoa reinou sobre a terra por tão longo tempo como um jovem. Verso 8. De Alarka veio um filho chamado Santati, cujo filho foi Sunitra. O filho de Sunitra foi Niketana. O filho de Niketana foi Dharmaketu. E o filho de Dharmaketu foi Satyaketu. O rei Parikshit de Satyaketu veio um filho chamado Drishtaketu. E de Drishtaketu veio Sukumara, o imperador de todo o mundo. De Sukumara veio um filho chamado Vitihotra. De Vitihotra, Bharga. E de Bharga, Bhargabhumi. Continuando, Maharaj Parikshit, todos esses reis eram descendentes de Kashi, e também podia-se dizer que eram descendentes de Kshatravridha. O filho de Rabha foi Rabhasa, de Rabhasa veio Gambhira, e de Gambhira veio um filho chamado Akriya. O filho de Akriya era conhecido como Brahmaviti, ó rei. Agora preste atenção enquanto falo acerca dos descendentes de Anená. De Anená veio um filho chamado Shudha, cujo filho foi Shuti. O filho de Shuti foi Dharmasarathi, também conhecido como Chitrakrit. De Chitrakrit nasceu um filho chamado Shantaraja, uma alma autorrealizada que executou todas as classes de cerimônias ritualísticas védicas e, portanto, não gerou progenie alguma. Raji teve 500 filhos, todos eles muito poderosos. A pedido dos semideuses, Raji matou os demônios e, em seguida, restituiu ao Senhor Indra o reino dos céus. Mas Indra, temendo demônios tais como Pralada, devolveu o reino dos céus a Raji, a cujos pés de lótus rendeu-se. Com a morte de Irade, Indra pediu que os filhos de Irade lhe devolvessem o planeta celestial. Entretanto, eles não aceitaram este pedido, embora concordassem em deixar Indra voltar
a receber as suas cotas nas cerimônias ritualísticas. Para dar um significado aqui bem curtinho, Raj conquistou o reino dos céus e, portanto, quando Indra, o rei celestial, pediu aos seus filhos de Raj que lhe devolvessem, eles recusaram-se a obedecer-lhe. Como não haviam recebido de Indra o reino celestial, mas herdaram-no de seu pai, consideravam-no como sua propriedade paterna. Por que então deveriam devolvê-lo aos semideuses? Continuando, em seguida, Brihaspati, o mestre espiritual dos semideuses, fez oblações no fogo para que os filhos de Raja caíssem dos princípios morais. Quando eles caíram, o Senhor Indra não teve nenhuma dificuldade de matá-los, pois eles haviam se degradado. Nem sequer um deles permaneceu vivo. Que coisa, né? É uma confusão maior do mundo, né? Como é que vamos entender isso, né? Então não é à toa que esse mundo material, mesmo aqui onde a gente está, né, no planeta Terra, tem tanta confusão, tanta inveja, tanta... a gente vê aí esses presidentes, né, os presidentes aí das nações, brigando por terra, brigando por espaço, brigando por poder. Tudo isso reflete os planetas superiores, né? Os planetas dos semideuses. Mas como é que Brihaspati vai fazer um sacrifício, né? Fez um sacrifício para que eles caíssem, né? Os filhos de Raja caíssem dos princípios morais. Mas se mesmo Brihaspati fazia isso, agora imagine os Asuras. O que os Asuras podem fazer para que a gente caia dos princípios morais. Às vezes a gente comenta, né, com vocês que existem assim, muitas entidades que são invejosas e claro que assim, o reino celestial pertencia a Indra e foi tomado, né, por Raj, e aqui Brihaspati, como sendo o mestre espiritual dos semideuses, está tentando resolver um problema, né? Mas imagine que os filhos de Raj, eles estavam cumprindo com o Dharma, eles estavam seguindo princípios morais. Então vem alguém, faz uma oblação, faz um sacrifício para que esses indivíduos descumpram os princípios morais. E qual é a consequência disso? Eles perdem toda a força. É para a gente entender como funciona. Como funciona. Então, os Asuras, os demônios, sabem disso também. Por que vocês acham que os Asuras, por exemplo, impediam dos Brahmanas realizarem os sacrifícios védicos? Né? Kamsa, Ravana, eles faziam questão, né, de quando os sábios, os Brahmanas, estavam realizando os rituais, eles vinham e contaminavam tudo. Então, perseguiam e tudo. Então, o foco sempre é impedir, né, as práticas da vida religiosa, de uma vida moral. Então, se vocês querem perder força espiritual, é só descumprir os princípios morais. Muito simples. Então, quando a gente vê alguém descumprindo com os deveres morais, a gente já sabe que essa pessoa vai ter muito problema. Bom, já está com problema.
mas a tendência é se agravar cada vez mais. Entende isso? Então isso faz parte do conhecimento dos asuras, dos devas, dos fantasmas, né? Parece que só a gente não se conscientiza disso, né? Porque às vezes nós mesmos fazemos por onde prejudicar a nossa própria vida, né? Descumprindo os princípios religiosos, princípios espirituais. Então, os devotos, todos nós que estamos praticando vida espiritual, queremos progredir espiritualmente, nós temos que ter muito cuidado com tudo isso. A gente já falou para vocês, né, sobre que há um verso do Mahabharata que descreve que uma pessoa que segue o Dharma protege a pessoa. E quando alguém não segue as leis do Dharma, que são os princípios morais, princípios éticos, tudo isso, quando uma pessoa descumpre, né, então a sua condição é uma condição de muita fragilidade. Então, os devotos têm que ter muito cuidado, todos nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. E que, apesar de todo o nosso esforço pela autorrealização, tem entidades que não querem nossa autorrealização. Nossos inimigos não querem nossa autorrealização. E assim como Brihaspati fez todo esse sacrifício, eles também têm condições de fazerem sacrifícios para obterem força. Não é? Os asuras, eles realizam yagas para obter poder dos yagas. Né? Tem os brahmanas rakshasas, né, que são brahmanas que se tornam demônios. Eles sabem como manipular a energia material. Eles são poderosos. E a gente vê no Bhagavata muitas histórias, né, de como os asuras se aproveitam dos deslizes dos semideuses. Quando os semideuses, por exemplo, quando Indra ofendeu seu mestre, né, Brihaspati, o que é que aconteceu? Ele perdeu toda a potência e os asuras dominaram tudo. Sempre é assim que acontece. Então, esse é um tema muito importante, porque nós devotos precisamos nos proteger e não dar oportunidade. A gente fala de Maya, né? Mas aqui nem é Maya, aqui são inimigos. Né? Os inimigos, os nossos inimigos. Então, quando o Prabhupada explica que quando um devoto ele se rende a Krishna e quer avançar espiritualmente, isso é uma declaração de guerra. Não só uma declaração de guerra contra Maya, mas é uma declaração de guerra contra os asuras. E quanto mais uma pessoa cresce, quanto mais uma pessoa se torna forte e se gradua na vida espiritual e contribui cada vez mais para ajudar nessa missão, mais os asuras, mais os inimigos se tornam interessados em destruir essa pessoa. É assim que acontece. Então, vocês viram há pouco tempo, não é mesmo aqui, quantas dificuldades surgem quando se começa a negligenciar a vida espiritual.
Quem não negligencia, não tem problema. Mas quem negligencia, tem problema. Sempre foi assim. Portanto, não podemos vacilar. Então, seguir os programas que Prabhupada nos deu. Uma galera de meditação, os santos nomes, ouvir o Bhagavatam, se ocupar em serviço devocional. Esses são as nossas, a gente chama tábua de salvação, né? Mas são aquelas boias de salvação. Assim a gente fica protegido contra as investidas desse mundo material. Então, o devoto nunca pode negligenciar. Mesmo quem já tem muito tempo, quem já tem muita experiência na vida espiritual, não pode negligenciar. E tudo começa assim de pouquinho. A gente começa a deslizar, a perder nosso entusiasmo. Começa tudo de uma forma muito sutil. Então a gente vai cometendo ofensa, ficando com sono na aula do Bhagavatam. Então assim, começa tudo muito sutil. E a gente vai se degradando, vai perdendo força. E quando a gente precisa, não tem clareza mental, não consegue entender as coisas, não consegue compreender. As coisas mais simples se tornam algo assim, né? Faz uma tempestade, né? Num copo d'água, como a gente diz. Né? As coisas mais simples, só porque o Vishala faz uma cara feia, pronto, o mundo desabou. Né? E isso é motivo para desunião, para briga, para qualquer coisa. Se uma cara feia, ou falou um pouco assim, como o Pátrica fala às vezes. Né? Então, isso já é motivo para grandes confusões. Isso em todos os níveis, tá, gente? Todos os níveis. Isso acontece em todo lugar. Mesmo nas famílias, nas relações mais íntimas, quer dizer, dentro de uma comunidade. Então, assim, nós não temos alternativa. Ou segue quem quer avançar espiritualmente, ou pelo menos se manter na vida espiritual. Não tem alternativa. Nós não temos alternativa. A gente está no reino de Maya, o reino da ignorância, o reino da ilusão. É como alguém que está mergulhado, está no meio de um oceano, cercado de água por todos os lados. Quem está no meio do oceano? Então, da mesma forma, nós não temos, assim, a condição de ficarmos muito à vontade nesse mundo. Eu sei que vocês já ouviram tudo isso, mas precisa repetir. Né? Pátrica tem uma memória muito fraca, não é, Pátrica? Então, assim, a gente não tem alternativa nenhuma. A única alternativa que a gente tem é seguir os princípios morais, seguir o nosso sadhana, nossa vida espiritual. Se não seguir, se negligenciar, vai ter problema. Não temos alternativa. Então, não sei por que os devotos não se convencem disso, né? Tem que dormir cedo, acordar cedo. Não importa se é casado, se não é casado, se é sannyasi, não importa. Isso é para todos. Shudra, Vaishya, não importa a condição. A gente não pode brincar com isso, é muito sério. A gente pode colocar tudo a perder, nossa vida toda a perder. É muito sério isso. Só uma pessoa cega que não vê isso. Quando fica cega.
Quando a gente está bem espiritualmente, sabe como é um néctar, não é? Acordar cedo, cantar japa. Mas tem que dormir cedo. Dormir cedo, acordar cedo. E conquistar entusiasmo no contato com Krishna, no contato com os santos nomes, no contato com as deidades. Um devoto não tem outra alternativa. Senão, ele vai ter uma vida medíocre, espiritualmente falando. Sempre lutando contra diversos problemas, porque não consegue, né, desenvolver um padrão de consciência superior. Então, a gente vê aqui, imagine Brihaspati fazendo uma cerimônia, algo para fazer com que o rei, o nome dele é? Raj, caísse dos princípios morais e assim perdesse toda a força e assim fosse dominado. A gente pode ver esse exemplo aqui como uma coisa muito prática para a nossa vida. Deixou de seguir os princípios morais, perde força espiritual. Os princípios espirituais, perde força espiritual. Se desconecta de Krishna, se negligencia, a vida espiritual perde força. Então podem esperar qualquer coisa. Podem esperar qualquer coisa. A gente já viu isso, né? Não só uma vez. Então, vamos retomar aqueles que perderam um pouco o seu entusiasmo, vamos retomar o entusiasmo pela vida espiritual, pelas práticas espirituais. O entusiasmo pela autorrealização. Esse é o propósito da vida, a autorrealização. Não é, Pai? Patrícia, não esquece nunca isso, não é, Pai? Nós não podemos esquecer, somos almas espirituais. Isso que Prabhupada fala todos os dias. Qual é o livro que você está lendo, estudando agora? Nem. Estou dando aula do Bhagavad Gita. Toda semana. É o que eu estou lendo. Pátria, qual é o livro que você está estudando? As cartas de Bhaktisiddhanta. Tá vendo aí? Foi o livro que você falou do Harichakra? Não vou perguntar a todo mundo, mas é como o exemplo do avião, né? O avião só pode ficar no ar se ele estiver numa velocidade mínima, senão ele cai. Então todos nós, a gente não pode perder entusiasmo. Existem tantas coisas para serem reveladas. Krishna está só esperando a nossa condição para que ele revele. Tanta coisa. Acreditem na vida espiritual. Acreditem. O que Prabhupada trouxe não é uma farsa. Tem muita coisa. Mas só vai acontecer quando a nossa consciência se expandir. Mas se a consciência fica presa nas coisas do corpo, meu corpo não dói, meu corpo aqui. Sabe, essa é a consciência corpórea, o tempo todo preso às demandas corpóreas, as coisas muito, como posso dizer, coisas assim muito pequenas, entende? A nossa consciência fica presa, fica atenta a tantas coisas medíocres, tantas coisas. E assim a gente perde o acesso a coisas tão maravilhosas que existem na consciência de Krishna. Tanto prazer. Então, tem que acionar aí a turbina, não, Flávio? Acionar a turbina para levantar voo e poder, sabe, obter consciências cada vez mais
Não pode perder o entusiasmo. Dificuldades todos nós vamos ter. Todos. Mas é a luta. É isso. Pede abrigo, pede ajuda. Antes que a coisa fique de tal forma que nem ajuda pede mais e se perde a esperança e assim por diante. Não pode perder a esperança, não pode perder o entusiasmo. Dificuldades vão existir. Podem existir dificuldades para seguir os princípios, dificuldades para compreender a filosofia, dificuldades para cantar japa. Dificuldades vão existir, cada um com a sua. Mas é isso. Vocês querem que tudo seja de graça? Tem que pagar o preço. Tem um preço. Tem um preço. E não é, como eu sempre disse a vocês, não é do dia para a noite. Leva muito tempo o processo. Leva muito tempo de purificar a nossa vida. Mas tem que lutar. Vai permanecer sujo? Quando a gente está sujo, a gente vai tomar um banho, vai ficar sujo. Só porque é água fria, vai ter que tomar um banho, mesmo se for água fria, ou seja, qualquer coisa assim, entende? Então, não vamos perder o entusiasmo pela vida espiritual, pela prática espiritual. Porque é isso que Krishna está esperando. O professor não vai ensinar uma nova disciplina enquanto o aluno não aprender os ensinamentos anteriores. Por que Krishna vai nos mostrar algo que não somos capazes de entender? E só vamos ser capazes de entender quando eu tiver uma consciência purificada. Entendem isso? Não adianta, vai ficar na mesma o tempo todo. Tem que purificar a consciência, purificar a vida. E aí vamos ser capazes de compreender as lições mais complexas. Mas, às vezes a gente fica ali na mesma, mantendo os apegos materiais, mesmo após ter compreendido tantas instruções, tantas orientações, mantendo os apegos, mantendo aquela vidinha. Para quem quer avançar, isso não tem espaço para isso. Não tem espaço. Utsaha, muito entusiasmo. A gente tem falado muito na viagem sobre Utsaha, sobre entusiasmo, de organizar a nossa vida. Organizar a nossa vida de tal forma que nos momentos de práticas estejamos prontos, sem sono, sem cansaço. Então, quando alguém tem muito entusiasmo por alguma coisa, sei lá, diga aí um exemplo aí, claro. Exemplo, participar de uma banda de rock legal, né, pai? Então vai ter um ensaio amanhã de manhã cedinho. A Pátrica já desde hoje de manhã já está se organizando para um ensaio de amanhã. O instrumento já está todo afinado, todo limpinho, está tudo dentro da caixinha dele. Já separou a roupa dele, que ele vai, aquela roupa toda colorida e tudo mais, né? E já está com o cabelo, está todo preparado. Já separou o todo gel. Entusiasmado para o ensaio da banda de rock. Por quê? Ele gosta. Eu estou brincando aqui, tá? Isso é entusiasmo. Não é assim? Eu me lembro quando era menino lá na escola, ia ter um passeio, né, para visitar, né? Entende? Tem essas coisas nas escolas. Aí vai todo mundo dentro do ônibus, todo mundo tem um lanchinho, né? E a criança nem dorme, né? Nem dorme esperando, né, a colônia de férias. Já fez colônia de férias? Nunca.
É por isso que você com essa cara desse jeito. Você tem essa cara. Colônia de férias. Vocês já fizeram colônia de férias? Alguma vez? Fez, Pátria? Eu já. Ele já saiu assim nas férias para acampar, né? Não, papai não é isso. Não é isso, né? Não. Eu já fiz colônia de férias. Então, assim. Então, aí as crianças nem dormem esperando o outro dia. Né? Já está na hora, mamãe, já está na hora, está na hora. É assim, o desejo, a ansiedade de querer estar ali. Né? É assim. Não é o contrário, né? Poxa, eu tenho 4 horas, não acredito. Tem que acordar agora. Poxa vida, agora que estava bom o sono. Que entusiasmo é esse? Hã? Não. Aí a vida se torna muito, muito pesada. A cruz fica muito pesada. E é a gente mesmo que provoca isso com o estilo de vida que a gente tem. Né? Eu sempre falo isso. Dormir cedo. Acorda cedo. Se dorme cedo, acorda cedo, tranquilo. Se dorme tarde. E nós que estamos aqui não precisamos dormir tarde. Vamos dormir cedo. Acordar cedinho, temprano. Eu vou falar em espanhol para você que ela não entenda o português. Né? Então, é isso. Essa é a nossa vida. E assim a gente vai ser feliz. A gente vai ter poucos problemas, poucas dificuldades, porque ele vai superando tudo. Né? Senão, nos tornamos pessoas muito fracas, vamos quebrar os princípios, a vida espiritual, os princípios morais, vamos ficar fraquinhos, devotos, não me toque. Não tem humildade, não tem austeridade. Como viver, como crescer espiritualmente sem austeridade, sem veracidade, sem autocontrole, sem pureza? É possível. Então, já que estamos aqui, vamos fazer a coisa bem feita, né? Já que estamos aqui, vamos embora. Vai fazer pela metade as coisas? Para quê? Nem está aqui, nem está ali. Fica no meio do... Está meio decidindo, né, Prabhu? Meio em cima do muro ainda. Ficar em cima do muro é muito... Não é legal, né? Minha vida é a autorrealização. Saber quem eu sou, alma. Saber quem eu sou como um ser espiritual. Né? Poder... tem tanta coisa. E aí ficar preso dentro de um corpinho material envelhecendo. Depois morre. Tem que voltar de novo, fazer tudo de novo. Mas não aqui em diante. E a gente sabe de tudo isso. Né? Então, temos acesso agora a esse conhecimento que pode nos libertar desse mundo material. Por que não praticar isso? Já temos o conhecimento, temos tudo em nossas mãos. Só depende de nosso desejo. E o conhecimento, essa prática já é atestada como algo autêntico. Não é algo que está se experimentando, né? Já se sabe, é só fazer direito. Por que não faz direito? Fazer direito. Quem não estiver fazendo direito, fazer direito. Quem está fazendo direito, né? Fazer mais direito ainda. Né? Mas eu conheço aqui todos vocês, e já vi todos vocês em momentos assim e momentos assim. E sei que vocês têm capacidade de estar lá em cima.
já vi isso acontecer. Mas vai perdendo o entusiasmo, porque vai insistindo em coisas materiais. Vai privilegiando, né, coisas que não são favoráveis. Não é assim, Pátria? Então, vamos... Não é, Bichara? Bichara a 1000 por hora. Né? Tá, Bichara, 1000 por hora? Ainda bem que vocês não estão vendo aqui. 1000 from minutes. Então vamos lá, entusiasmo. Esse ano vai ser um ano muito especial, né? E muita coisa para a gente fazer esse ano. Como sempre tem muitas coisas, né? Mas vamos ter o Instituto da Jaratuta funcionando, já tem uma boa quantidade de pessoas inscritas, né? E temos muita coisa para fazer. Não há espaço para preguiça. Principalmente agora, a Maharaj está chegando e vamos precisar de muito entusiasmo. Né? Muito entusiasmo para continuarmos, né, nessa missão que é nossa tábua de salvação, essa missão do Prabhupada, essa missão de Chaitanya Mahaprabhu, que o próprio Chaitanya Mahaprabhu trouxe para a gente. Imagine se dedicar, né? Dedicar nossa energia desse corpo, dedicar nossa inteligência para servir o Senhor Chaitanya. Não é? Servir Nityananda, né, Prabhu? Você que gosta tanto de Nityananda. Dedicar, né, esse corpo, né, tudo isso que foi nos dado para servir o Senhor Nityananda. Se ele estivesse aqui, fosse um servo pessoal, é outra coisa, mas ele está meio assim escondido, né, Prabhu? Mas aí é a consciência. Tem que trazer a presença do Senhor Nityananda. É uma questão de consciência. E para ter consciência tem que cultivar a consciência. Cultivar lembrança, ouvir, lembrar, cantar. Aí a presença vem. Mas se eu não canto, se eu não ouço, se eu não leio, se eu não pratico, não vai ter presença. É assim que funciona o processo. Então começar a lembrar dessa missão, começar a lembrar de Chaitanya Mahaprabhu, lembrar de Nityananda, lembrar o motivo pelo qual eles inauguraram esse movimento. Quando a gente vai esquecendo tudo isso, a gente vai perdendo todo o entusiasmo. Eu não estou dizendo que vocês não estão entusiasmados, né? Eu estou apenas conjecturando que isso pode ser uma possibilidade. Então, também tem as pessoas aqui, né? Mas vamos em frente, né? Esse é o nosso dever, lutar independente do resultado. Não importa o resultado. Importa é o quanto eu estou lutando para que tenhamos sucesso. Isso que é o mais importante. Né? Chegar à velhice e dizer, não, dediquei minha vida. Está tranquilo ter dedicado a vida, né, sua energia, à missão de Chaitanya Mahaprabhu. E lá em cima, aí, essa é outra história, né? Se encontrar com todo mundo. Imagine como deve ser os kirtanas, né, Vishal, lá em cima. Acho que ninguém fica com a mão no bolso, né? Já está todo mundo pulando. Imagine os kirtanas doces, nem Pátrica, de Vasudeva Ghosh, de Mukunda Das, ou e Narottam Das cantando e compondo poesias, né? E a gente poder estar ali cantando e dançando com todos esses grandes Vaishnavas. A gente está aqui agora, nesse mundinho, mas não é sempre assim. Assim como vocês foram para Nova Gokula pouco tempo atrás, aí virou outro mundo, outra coisa. Vocês acham que
A existência se resume a isso aqui? Tem muitos outros lugares para ir, mas é preciso estar com consciência apropriada para isso. Só que a gente esquece essas coisas e acha que o mundo é só esse mundinho. Não é. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Aqui no Instagram não tem, Gurudev, em nenhum dos dois. Eu tenho uma pergunta. Você tem uma pergunta? Seja breve que estamos na hora. Quando o devoto sente que o seu sadhana está sendo prejudicado por outros, o que ele deve fazer? Por outros? Outra pessoa, assim. Porque o devoto não está na posição assim, de tolerar sem se perturbar. Né? Então, assim, quando ele percebe que o comportamento dos outros afeta o seu sadhana, quando ele tem esse corpo aberto assim, que se sente afetado pelo comportamento, o que ele deve fazer? O que a pessoa deve fazer? O devoto que está sendo afetado. Deve procurar, se ele não tem alternativa, que não é o seu caso, se ele não tem alternativa, né, de repente está casado com uma pessoa, tem filhos, e não é que a pessoa faça uma coisa absurda, mas não é aquilo que ela espera, por exemplo, né? Vai ter que tolerar, vai ter que criar uma situação para poder se manter entusiasmado, né? Quando há possibilidade de a gente mudar a situação, a gente vai mudar a situação. Se você está dentro de uma comunidade, falar com a autoridade, né? E aquelas pessoas que não estão querendo cultivar a vida espiritual vão ter que mudar a sua atitude, né? Então, às vezes a gente pede um pouquinho só de paciência, um pouquinho de tolerância, né? Porque Krishna também nos tolera. Então, por que a gente não pode tolerar a dificuldade de alguém que está iniciando? Então, a gente tem que ter esse espírito de compaixão. Claro que tudo tem um limite, tá? Mas imaginem, assim como foram tolerantes conosco no início, não é? Então, se nós não encontrássemos pessoas, devotos que fossem tolerantes, talvez a gente nem estivesse aqui mais. Então, acreditar, né? A gente deposita confiança nas pessoas e tenta investir tempo, né, energia, para que aquela alma possa superar seus obstáculos e possa crescer. Porém, claro, há um limite quando a gente percebe que a pessoa realmente não tem interesse, que ela se aproximou por motivos outros que não o avanço espiritual e ela não tem interesse. Então, né? Então, a gente convida essa pessoa para praticar a sua vida espiritual de uma outra maneira que não seja da comunidade, por exemplo. Tá? Mas sempre a gente pede um pouco de paciência, um pouco de tolerância. Né? Porque se a pessoa muda sua postura com nossas orientações, instruções e tudo, porque a pessoa pode estar simplesmente enfrentando, apesar do seu desejo de autorrealização, está enfrentando suas dificuldades pessoais, seus anartas, sua própria ilusão, seus apegos. Todos nós enfrentamos isso. Né? Então, a intolerância, né, nessas condições, nessas situações, não agrada a Krishna. Né? Claro, tem um limite. Né? Então, tem coisas que se resolvem muito facilmente, tem outras que não, dependendo de cada caso. Tá bom? O seu caso não é um caso difícil de se resolver. Vai ser resolvido em breve. Né? Ok? Mas é isso, a gente tem que ter um pouco de tolerância com a fragilidade das pessoas que estão iniciando, a imaturidade. Né? Imagine,
pode esperar que quem venha para cá sejam pessoas perfeitas, que façam tudo perfeitamente. Não é assim que acontece. Então as pessoas vão, ao longo do tempo, mostrar suas dificuldades. Mas se a pessoa é honesta, é sincera e deseja avançar, então a gente tem um pouco de paciência, um pouco de tolerância. Né? E não se perturba assim. Tá bem? Na internet não tem? Não tem pergunta, Gurudev. Então, gente, muito obrigado a todos. Dantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.